E paz, meus irmãos, nós vamos refletir rapidamente hoje no texto de 2 Coríntios 4:7. O apóstolo Paulo diz: Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Como ser um bom cristão? Paulo nos traz pelo menos 3 lições simples de como nós, numa época tão difícil como essa que nós estamos vivendo, onde as pressões elas são constantes contra a nossa vida, contra as nossas famílias, ele nos traz então 3 lições simples. Em primeiro lugar, Paulo diz: combati o bom combate. Ele fala de uma luta, uma guerra. Em Efésios 6, e o verso de número 10, ele diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O cristão ele vive numa luta constante contra a carne, contra o pecado, mas principalmente contra o próprio diabo e os seus anjos, que lutam para tentar nos destruir. Nós somos tentados diariamente a que caiamos nas ciladas que eles preparam contra nós. Os principados e potestades estão sempre preparando situações para nos surpreender, para nos fazer cair, para nos desviar do foco principal, que é verdadeiramente viver para a glória do Senhor. Então, Paulo ele fala: eu combati o bom combate. Essa linguagem também é usada por Paulo quando escreve a Timóteo. Ele fala de uma milícia. Ele fala de uma linguagem militar também. Ele diz assim quando escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, e o verso de número 4, ele diz assim: ninguém que milita se envolve com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Então, o cristão também ele deve se esforçar para agradar a Deus, vivendo como na disciplina militar. Na disciplina militar, as pessoas têm que agradar ao seu superior. Ele vai procurar viver uma disciplina. O cristão ele precisa se disciplinar através de uma vida de oração, através de louvor, através da meditação, a leitura e o estudo da palavra do Senhor. Então ele vai militar. Dessa forma também ele vai se disciplinar para agradar ao Senhor. Mas Paulo ele fala também, ele diz assim: acabei a carreira. Ele fala também da linguagem de um atleta. Nós estamos nessa vida também numa carreira. E lá em 1 Coríntios 9:24, o apóstolo Paulo ele vai falar assim: que todos correm no estádio, mas um ganha o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcanceis. Então nós estamos numa corrida também, não é? Nós estamos também numa corrida e nós devemos também nos esforçar para ser o melhor. Nós temos que ser o melhor para o nosso Deus. E Paulo ele diz assim, então, que nós temos que correr a corrida da fé para sermos o melhor, para sermos o primeiro. E em terceiro lugar, irmãos, para findar, o apóstolo São Paulo ele diz assim: eu guardei a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo, nesse sentido aqui, ele procura falar da firmeza que nós precisamos ter para agradar ao nosso Deus, da firmeza que devemos ter para irmos até o fim na nossa jornada cristã, a firmeza, a fidelidade ao nosso Deus, não nos deixando desviar nem para um lado, nem para o outro, continuarmos firmes naquele propósito que o Senhor nos chamou. Que Deus nos abençoe a todos os irmãos e que nós possamos realmente aplicar a palavra do Senhor às nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os irmãos.